Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido um bom dia. Hoje é domingo 7 de dezembro de 2025. Gente, falta muito pouco, 24 dias para acabar o ano. Aí estaremos em 2026. Passou rápido, né? O ano voou. Enfim, espero que todos tenham tido um bom dia. Hoje, pelo menos no Rio, o dia tava bonito, solão, né? E espero que tenham aproveitado. Eu aproveitei, dando banho nas minhas cachorras. Elas estavam cheirinho não muito agradável. Aí dei banho nas meninas hoje. Mas enfim, é isso. Então, vamos para nossa prece, vamos fazer a leitura desse livro aqui, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Pelo Bacelli, psicografia do Bacelli pelo irmão José. O irmão José é muito legal, eu gosto muito das coisas que ele dita, né? Das mensagens, são sempre muito interessantes. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a espiritualidade amiga, Jesus, nosso irmão e mestre, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, e todos os mentores espirituais, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, por estarem conosco neste momento de leitura e que possamos sairmos um pouquinho mais de conhecimento sempre, mas também com a nossa fé sempre renovada, sempre mais firme, sempre mais dispostos a nos conectarmos a Jesus e à espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, começou a latição. Não adianta, gente. É só eu começar a fazer alguma coisa, parece até que é de propósito, né? Deixa eu passar isso aqui, porque minha boca tá seca. Eu bebi tonelada de água hoje, mas mesmo assim continuo desidratada. Então tá, hoje é o... Então, ajuda de o céu te ajudará. E hoje vamos para o item 4, indiferença. Não sejas indiferente à dor de teus semelhantes. Procura verdadeiramente interessar-te por quem sofre. Não apenas te informes da provação, mas age buscando amenizá-la. Cede do teu bolso e do teu tempo. A aparência de caridade é o pior disfarce do egoísmo. Aparência de caridade... Ah, sim, agora eu entendi. Não te limites à solidariedade da palavra de lamentação. Esquece especulações a respeito do mérito de quem necessita de auxílio. As lágrimas que, à distância, derramadas por alguém que caiu, não valem uma só gota de suor que possa verter junto a ele para que se levante. As lágrimas que, à distância, derramas por alguém que caiu, não valem uma só gota de suor que possa verter junto a ele para que ele se levante. Todos nós sempre precisamos de oração. Mas quem está com fome não dispensa com urgência um pedaço de pão. No capítulo passado, ele chama a gente a não julgar, a não ignorar, a não maltratar, né? A não ignorar as pessoas. E aqui também é a mesma coisa, a indiferença, né? Eu acho que a indiferença, além de assim, a indiferença é um traço moral, né? Porque eu acho que
nas nossas existências, nas nossas vidas, nós precisamos ter empatia. Indiferença e empatia não andam juntos, né? Obviamente. Ops. Não andam juntos. Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Em diversos momentos. E ter compaixão, empatia, não é ter pena, é compaixão e empatia. Gente, desculpa, mas eu tô com cravo na boca. Então, há diversas maneiras que a gente tem para desenvolver a empatia dentro de nós. Alguns já a trazem, né? Nós trazemos já de outras vidas. Outras pessoas precisam desenvolver a empatia. Sem empatia, sem compaixão, eu acho que é muito difícil nós termos uma boa moral, porque tudo isso anda junto com o quê? Com o amor universal que Jesus pediu da gente, nos pediu. Se nós não amamos ninguém, nem mesmo a nós mesmos, nós não somos capazes de termos empatia e compaixão com ninguém. E como eu disse, nem mesmo com a gente. Isso é muito importante. Então, como eu estava falando, tem meios para a gente desenvolver empatia, é aprender a olhar para o outro, né? Eu já comentei diversas vezes, né, do fato de eu ter que ir no INCA, né? Passei meses, semanas, dias naquele hospital. E aquele hospital, apesar de eu já, na época, ser uma pessoa, eu sempre tive empatia. Só que minha empatia era meio seletiva, tá, gente? Quem eu não gostava não tava nem aí. Hoje em dia já mudei um pouquinho. Então, não é ainda lá grandes coisas, mas assim, tô tentando me melhorar. Mas eu já senti uma certa empatia. E lá eu aprendi a não mais olhar com pena para as pessoas, mas olhar com compaixão e com empatia. Tentando não necessariamente me colocar no lugar delas, mas fazer com que aquele momento que eu estava ali fosse menos sofrido para quem era paciente, incluindo meu pai na primeira ocasião e minha mãe depois. Então, assim, eu tentava realmente me compadecer, vamos dizer assim, da enfermidade daquelas pessoas que estavam ali. Eu não posso falar que eu sou uma pessoa que tenha muita paciência. Minha paciência também é seletiva. Tem momentos que realmente eu ainda não consegui, por exemplo. Eu não consigo lidar com queixas e lamentações. É uma coisa que
que me estressa, que me estressa mesmo, que me deixa nervosa, que me deixa de mau humor, né? E isso, infelizmente, faz com que não é que eu trate com indiferença, mas que eu trate com uma certa frieza o que aquela pessoa está passando por conta das queixas e lamentações que eu não tenho muita paciência. Tô certa? Não. Em absoluto, não. Vem aqui, essa aqui é pra mim, ó. Procure verdadeiramente interessar-te por quem sofre. Eu até tento, mas como eu disse, às vezes eu não consigo. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa forte, eu não sou uma pessoa perfeita, tenho muitos defeitos. Eu tento realmente me interessar, tento não ser indiferente, mas foi o que eu falei, quando há muitas queixas e reclamações, eu não consigo. Aí tem uma hora que minha tolerância acaba, e aí que eu erro, porque eu deveria continuar, né, tolerante, e eu não consigo. Cede do teu bolso e do teu tempo. Então, isso é quando a gente quer auxiliar alguém, né, ajudar alguém. Voltando ao anterior, não é porque eu perco a paciência ou chego ao meu limite que eu deixo de fazer. É contraditório, né? Eu sou uma pessoa muito contraditória. Então, o que acontece? Por mais que eu esteja no meu limite em relação às queixas, lamentações, eu não deixo de ajudar. Às vezes eu ajudo reclamando, faço as coisas reclamando, mas eu faço. E às vezes mesmo sabendo que eu não tenho obrigação de fazer, né? Eu tento fazer a minha parte assim mesmo. Não é fácil, não, mas eu tento. Deixa eu voltar aqui. Então, cede do teu bolso e do teu tempo. Isso aí a gente fala mais da caridade material, né? Quando você coloca a mão no bolso. E teu tempo, então, é aquilo que a gente já tenta fazer, né? Principalmente nós que trabalhamos em casa espírita, né? O tempo que a gente vai lá, que a gente enche copinho, que a gente dá passe, que a gente escuta alguma pessoa que tá ali com um problema. Nós estamos doando o nosso tempo para quem precisa, né? A aparência de caridade é o pior disfarce do egoísmo. Sim. Tem muitas pessoas que chegam, né, que aparentam ser pessoas caridosas, pessoas boas, mas que na primeira oportunidade jogam isso na cara da gente, né? Acontece muito, acontece. E isso, infelizmente, deixa eu só regular aqui, porque hoje tá difícil de novo. Não é uma boa caridade. Não quer dizer que a caridade em si não seja válida. É válida para a pessoa que recebeu, né? Mas para a pessoa que
foi aquele caridoso metigela, não é bom, não é nada bom, porque quando nós fazemos as coisas, a gente precisa lembrar de Francisco de Assis muito. Francisco de Assis tinha duas falas, que é a primeira, né? É pregar o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. E praticar o evangelho, não, praticar, né? Colocar em prática, porque talvez seja o único evangelho que a pessoa veria naquele dia ou na vida mesmo, talvez, né? Então, assim, a prática, o movimento, né? Do amor, da caridade, né? É muito importante. Essa é interessante aqui também, né? Não te limites à solidariedade da palavra de lamentação. É aquela coisa, né? A pessoa tá ali, não, aí você vai, ai, pobre, coitadinho. Não, isso não é consolar, isso não é solidariedade. A solidariedade verdadeira é aquela, poxa, conte comigo, eu tô aqui, às vezes é só um abraço, não precisa nem falar nada. É aquele abraço que você dá, querendo dar forças, transmitir forças para aquela pessoa que está em sofrimento. É um sorriso. Às vezes não precisa de palavras. Não esqueçam, a gente nunca pode esquecer disso. Não necessariamente precisamos de palavras para consolar alguém. Às vezes o silêncio é o maior consolo. Porque às vezes na nossa empolgação de falar, a gente acaba falando demais e a gente pode até acabar magoando as pessoas. Então, a solidariedade é a pessoa saber que você está ali, pronto com a mão estendida, pronto para segurar na mão daquela pessoa. A solidariedade é isso. Esquece especulações a respeito do mérito de quem necessita auxílio. Exatamente. É aí que vem a minha famosa frase que eu sempre falo, não sou fiscal de caridade. Fazer o bem sem olhar quem, né? E é isso aqui. Então, às vezes as pessoas falam, eu não vou ajudar porque a pessoa vai fazer isso, isso, isso. Peraí, gente, só um minutinho. Tirar o cravo da boca. Ele despedaçou dessa vez. Desculpa, tá? A gente fala, eu não vou ajudar porque aquela pessoa, isso. Eu não vou ajudar porque senão a pessoa vai se acostumar mal. Eu não vou ajudar, senão a pessoa não vai sair da rua. Eu não vou ajudar porque eu não vou sustentar o vício. Eu não vou ajudar porque isso, por aqui. Eu não vou ajudar porque um dia aconteceu não sei o quê. Enfim, isso não tá certo. Não cabe a nós. Isso não quer dizer que eu faço certo, obviamente. Não nos cabe julgar a moral de uma pessoa para prestar-lhe auxílio. Não nos cabe. O que a pessoa vai fazer com a ajuda que a gente oferece, que a gente dá, é problema dela. Isso é da consciência dela, isso é entre ela e o alto, e a consciência.
tudo que vai e volta, a gente sabe, né? Então, eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer para alguém. Quando eu digo nós, né? Nós não temos lugar de fala aqui. Claro que a maioria das vezes a gente faz isso, né? Igual que tinha uma época que o pessoal ficava aqui na farmácia aqui perto de casa, pedindo fralda. Aí eu não comprava, porque assim, não tem dinheiro sobrando para comprar fralda, né? Fralda custa caro. Mas assim, eu via muitas pessoas falando, não é para comprar, porque depois eles vão, abrem as embalagens e vendem dentro do ônibus. Sim, é bem possível, mas eu tenho certeza disso. Eu vi aquela pessoa fazer isso? Não. Cabe a mim a julgar? Não. Ajuda quem quer. Eu sinceramente nunca ajudei, porque a pessoa exigiu uma marca de fralda que não estava naquele dia no meu orçamento. Então, não ajudei. Mas tudo bem, porque a pessoa pediu a fralda mais cara que tinha na farmácia. Aí também, né? Aí não dá. Mas eu já ajudei uma vez um outro casal e não me importei. Depois falaram pra mim, não, mas você não pode fazer isso, porque eles vão vender as coisas depois, não sei o quê, pra juntar dinheiro, pra bebida, pra droga, pra isso, pra aquilo. É problema meu? Não. Aqui tem uma frase, eu não sei até que ponto eu concordo, se eu não tô entendendo certo ela. Se vocês acharem que eu entendi errado, podem botar ali nos comentários. As lágrimas que a distância derramas por alguém que caiu não vale uma só gota de suor que possas verter junto a ele, para que ele se levante. Não sei até que ponto estou de acordo com essa frase. Quem sou eu, né, para discordar do irmão José? Mas alguns aqui sabem que a maioria da minha família mora do outro lado do oceano, né? E que meu irmão mais velho, Natal do ano passado, descobriu que estava com câncer. Eu fiquei sabendo bem depois que ele ficou com medo da minha reação. Mas, apesar da distância, né? Eu senti muito, eu fiquei bem mexida. Eu fiquei bem mexida porque meu irmão não adianta. Mas isso não me impediu de uma certa forma estar perto dele. Perto dele como? Em oração. Eu não estava presente fisicamente, né? Eu não estava lá, eu não tinha como ir. Ele também não ia querer que eu largasse tudo aqui para ir lá, até porque hoje ele já tá bem, tá em remissão. Né? Tá em remissão, mas tá bem, graças a Deus. Mas não me impediu de, à distância, através das orações, através dos meus bons pensamentos, falar pro meu irmão. Foi a primeira vez que eu falei pro meu irmão mais velho que eu amava ele. Então, eu achei importante meu irmão saber que apesar das diferenças que a gente tem muita coisa que a gente não concorda,
Eu amo meu irmão. Ele é meu irmão mais velho. E então essa frase aqui eu não concordo muito, porque ele fala as lágrimas que a distância derramas por alguém que caiu não vale uma só gota de suor que possas verter junto a ele para que se levante. Então assim, esse fato dele falar as lágrimas à distância, às vezes a gente não tem condições de estar perto da pessoa, mas isso não impede que a gente, sinceramente, com muito carinho, com muito amor, com muita fé, se dedique àquela pessoa à mesma distância. Se eu estiver enganada nessa interpretação, me perdoe, me corrijam aqui, mas realmente essa parte aqui eu discordo um pouquinho. Porque se não fosse possível, se não fosse possível nós, por exemplo, ter tratamento à distância, né? Cirurgia à distância, não sei o que à distância. Se não fosse possível, por que existiria nos centros espíritas, ou até várias outras religiões têm na igreja evangélica, eles fazem lá as correntes de oração, na católica, eles fazem o terço à distância, enfim, várias religiões que fazem tratamento à distância, e mesmo não religiões, o reiki é uma prática que pode se fazer à distância também. Então, é por isso que aqui eu não concordo muito com essa frase, porque se não fosse possível, os espíritos não nos dariam a oportunidade de termos esse meio da prece, da comunhão, igual durante a pandemia, todo mundo isolado em casa, né? Ninguém podia se reunir. Nós fizemos, aí que nós iniciamos o nosso grupo de orações, né? Que todo dia, até hoje, às 18 horas, nós temos o nosso grupo de oração. E nós fazemos a nossa oração das 18 horas para aqueles nomes todos que estão nas listas de encarnados, desencarnados, de animaizinhos encarnados e desencarnados. Então, assim, tá tudo ali, todos aqueles nomes estão ali e nós fazemos orações para essas pessoas e para esses animaizinhos. Então, por isso que eu não concordo. Ou então, realmente, eu não entendi, tá? Eu posso não ter entendido, porque também, quem sabe, né? Eu não fui alfabetizada em português, né? Então, às vezes, alguma nuance pode ter me escapado do meu entendimento. Se eu estiver equivocada, por favor, pelo amor de Deus, me corrijam aqui nos comentários. Eu vou aceitar de boa, tá? Todos nós sempre precisamos de oração, mas quem está com fome não dispensa com urgência um pedaço de pão. Sim, a caridade é importante, com certeza. A caridade material é importante, com certeza. Por isso, diversas organizações religiosas e não religiosas fazem a distribuição de quentinhas, né, para moradores de rua. No mundo inteiro. Na França, nos anos 80, tinha um comediante, muito engraçado ele, aliás. Ele era ótimo, ele era doidinho, ele era muito espiritado. E ele desencarnou relativamente jovem. E ele fundou o que eu traduziria, como foi traduzida a organização Restaurantes do Coração. Os Restaurantes do Coração. Os Restaurantes do Coração era uma organização que começou pequenininha, obviamente, e no inverno distribuía sopa
vários moradores de rua. Como todo mundo sabe, né? França no inverno não é tão quente assim, né? Então, muito pelo contrário, tem neve, temperaturas negativas, tem geadas, enfim. E muitas pessoas morriam de frio nas ruas, não tinham o que comer, porque não tinha essa empatia, né? Não tinha esse cuidado, não tinha essa atenção. Os moradores de rua eram realmente pessoas invisíveis, igual pra gente, né? São pessoas invisíveis mundo afora. E lá não era diferente, só que isso era nos anos 80. E ele começou com os restaurantes do coração. Mas era só no inverno, no início. Então, não distribuíam, não. Tinha um local que eles iam buscar a sopa deles. Começou em Paris, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí começou a se espalhar pelo país inteiro. E aí, o que aconteceu? Aí começaram a fazer shows beneficentes para alimentar esses restaurantes, né? Para que as pessoas, os moradores de rua, possam se alimentar, possam passar uma noite, possam tomar banho. Mas isso foi uma organização privada. Privada, como sempre, acaba sendo organizações privadas, né? Então, era um cômico, gente. O cara era muito engraçado. Ele era muito engraçado mesmo. E ele foi, naquela época, o único que olhou para essas pessoas, vendo o sofrimento que elas passavam na rua. E ele começou essa organização e foi muito legal, porque se estendeu. E foi muito rápido, se estendeu muito rápido. E se eu não me engano, existe até hoje. Há quase 40 anos. Não sei, não sei se foi bem no meio fim dos anos 80, mas assim, tem lá seus 40 anos, né? Essa empreitada, né? E o interessante é que mesmo com o desencarne dele continuou. Que aí vários famosos franceses, cantores, atores, enfim, franceses ou de língua francesa, né? Porque aí entram os canadenses, os suíços, os belgas, o pessoal do Luxemburgo, enfim, começaram a entrar, né, nessa organização e para conseguir fundos, né, dinheiro para continuar alimentando os sem-tetos. Então, sim, a fome é importante, é muito importante. Tem a fome física, tem a fome espiritual, tem a fome emocional, tem a fome moral, né? Não nos custa nada dar um bom dia, né? Para um morador de rua. Como eu já falei aqui, eu admito que não falo com todos eles, porque tem uns que não me inspiram confiança, não me sinto à vontade. Mas tem outros que eu converso. Então, assim, cada um segue seu coração. Mas se cada um seguir seu coração e ajudar um pouquinho de vez em quando, já vai ser bastante. Mas ajudar realmente, como fala aqui, sem olhar quem estão ajudando, sem julgar, sem julgamentos, né? Igual hoje eu vi uma postagem, pessoas falando, porque esses moradores de rua, eles conseguem, sei lá, era quanto? 400 a 700 reais por dia.
de, tá? Isso não é problema meu, é aquele, sei lá, R$ 5 que eu vou dar, não é problema meu. Ali é problema dele com a consciência dele. Ah, porque morador de rua não quer sair da rua porque não tem que pagar aluguel, né? Gente, tudo bem. Tem gente que realmente não quer sair da rua. Porque de uma certa forma, eu conheço um assim, eu conheço. A gente já tentou ajudar, a gente já tirou da rua 2 vezes ele voltou pra rua. Então, assim, não adianta. Poxa, o cara é um baita pedreiro, mas ó, foge do trabalho, tá? Tá ficando cada vez mais surtado. E nós tentamos ajudar, tentamos oferecer. Ele chegou a morar aqui. Ninguém conhece a minha garagem, mas a minha garagem é um lugar bem quentinho, tem um espaço bom. Então, meu irmão montou um quarto pra ele, com televisão, tinha até net, ele colocou até o aparelho da net lá pra ele assistir televisão. Tinha um frigobar. Na realidade, é para ser uma sala de jogos, que nunca se tornou realidade. Mas é um lugar gostoso, quentinho, é um lugar assim, no inverno é o melhor lugar da casa. E no verão gostoso, que tem um vento bom, um vento agradável. Tem chuveiro, banheiro completo, logo ali, com água quente. Ele preferiu voltar pra rua. 2 vezes ele veio, 2 vezes ele preferiu voltar pra rua. Arrumamos sim trabalho pra ele, através de um amigo do meu irmão. Tinha uns apartamentos pra fazer obra. Foi, não ficou. Então, assim, de vez em quando ele aparece aí, a gente trata ele com respeito, mas a gente sabe que ele não quer sair da rua. Então, assim, por ele a gente pode fazer tanta coisa, que a pessoa não quer sair. Então, ele é uma pessoa que eu sei realmente que não quer sair da rua. Ai, é uma escolha, a escolha dele. Não me cabe julgar. Então, quando ele passa por aqui, como ele cata os recicláveis, a gente separa os recicláveis e dá pra ele. Pronto. Quando ele passa, porque nem é sempre. A semana passada ele passou, acho que foi na quarta, véspera de passar o lixo. Então, certamente ele veio perguntar. Eu não tava aqui, só quando eu cheguei ele tava se afastando do portão. Então, mas só que não tinha reciclável, porque fazia uma eternidade que ele não aparecia. E meu irmão acabou dando para outra pessoa. Mas assim, nós podemos julgar? Não. Até porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Quem sabe a gente não pediu para passar por isso, por aquilo. A gente não sabe até que ponto esse pessoal que tá na rua pediu para passar por aquilo. Ou falhou numa prova e acabou tendo que chegar ali porque não conseguiu entrar nos eixos nessa encarnação, né? Porque a gente tá aqui para entrar nos eixos. Porque nós não somos nenhumas florzinhas. Estamos mais para flor do brejo do que para flor do campo. Então, a gente falha, a gente erra no nosso planejamento reencarnatório.
Às vezes a gente pede para vir de uma tal maneira, não sei o que, papapá, e a gente chega e a gente faz tudo errado. Quem leu, quem assistiu Os Mensageiros vai entender do que eu tô falando, né? Tem a escola lá dos mensageiros, que é a escola dos médios, né? São aquelas pessoas que vêm, que passam por ali para poder encarnar como médios, para fazer sua parte na, enquanto encarnados e que falham, né? Muitos de nós falhamos como médios. Como a gente falha como médio? Renegando a sua mediunidade, renegando, né? Cobrando pela mediunidade, usando errado a mediunidade, tentando influenciar os outros, se fazendo de falsos profetas, enfim. O que mais tem são pessoas falhas com a mediunidade. Tá cheio por aí. Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, né? Porque a gente não sabe quem a gente foi, né? A gente não sabe o que a gente decidiu ser nessa encarnação. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não sabe se a gente está fazendo a coisa certa. Mesmo às vezes achando que a gente está fazendo a coisa certa, a gente não tem certeza que esse seja o caso. Então, muitos de nós nos equivocamos, erramos. Então, o que a gente vai fazer? Tentar, né? É o que eu sempre falo, não importa quantas vezes a gente erre, a gente tem que tentar se melhorar sempre. E outra coisa, o importante é se levantar e recomeçar, né? E não desistir. Muitos de nós desistem, né? No primeiro empecilho, né? Na primeira barreira, a pessoa desiste. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir de nós mesmos. Nós não podemos desistir de nos melhorarmos. Nós não podemos desistir de fazer a nossa reforma íntima. Nós não podemos desistir da nossa fé. Não podemos desistir de Jesus. E se a gente for indiferente, a gente está desistindo de tudo isso. Porque a gente não pode ficar indiferente ao que se passa ao nosso redor. Por um único e simples motivo, que todos nós somos irmãos, estamos interligados. Somos todos filhos do mesmo Pai e somos todos irmãos de Jesus. Mesmo aqueles que dizem que não são filhos de Deus e são irmãos de Jesus. Então, mesmo aqueles que não acreditam, que não têm fé, mesmo aqueles que acreditam que o Deus é diferente, o Deus dele é diferente do nosso. Só tem um Deus, gente. Só um. Não importa o nome que ele tenha, é só nomenclatura. É só um nome. Deus, Yahvé, Jeová, Alá, Maomé, enfim. Maomé não, mas enfim. Só tem um. Só tem um Deus. E ele tá aqui para todos nós. E ele entende a fragilidade de todos nós. E ele, junto com Jesus e Maria, só querem que nós passemos nas provas, né? Nossos pais, quando a gente ia na escola, eles queriam o quê? Que a gente passasse de ano, né? Vocês acham que com Deus vai ser diferente? Ele quer que nós passamos de ano.
Ele quer que a gente passe bem na prova, que a gente tire a nota boa, que a gente passe de ano, que a gente tenha a média para cima, né? Que se a média é para baixo, ele sabe que a gente vai ter que repetir, que a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Não sei vocês, mas eu na próxima encarnação não quero passar de novo tudo que eu passei nessa, não. Não quero mesmo. Não quero recomeçar tudo de novo, ter os mesmos problemas com as mesmas pessoas. Eu quero estar um pouquinho mais sossegada. Porque assim, cada um tem as suas provas e expiações a passar. Eu já passei um bocado, tô com 54 anos e ainda não parei de passar. Eu passo desde que eu fui concebida, vamos dizer assim. Eu tenho as minhas provas. Então, eu acho muito importante nós não sermos indiferentes. Porque a indiferença é a falta de amor, a falta de caridade, a falta de compaixão, a falta de empatia, a falta de fé, é a falta de tudo. Isso, uma pessoa que não tem nada disso, uma pessoa infelizmente muito que vai ter que recomeçar e recomeçar diversas vezes. Então, gente, vamos aproveitar agora o mês de dezembro, que Jesus está mais próximo de nós, que Ele está mais próximo do planeta, né? Devido a, teoricamente, data de seu nascimento, que a gente não sabe muito bem que ele não nasceu em dezembro, né? Hoje em dia tá cada vez mais certo isso, né? Mas não importa, mas festejamos o nascimento dele assim mesmo em dezembro. Vamos aproveitar a sua proximidade para nos ligarmos mais a ele, para nos dedicarmos mais à prática do Evangelho. Não adianta estudar e não praticar nada. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos começar dentro dos nossos lares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho e vamos embora. E a minha gata tá miando. Então é isso, gente, tá? Pra variar, falei demais. Mas vamos pensar com carinho tudo isso. Vamos refletir. E realmente, se aquela frase ali eu não entendi certo, por favor, me corrijam. Porque eu gosto muito do irmão José. me doeu o coração não concordar com uma fala dele. Mas, enfim, é isso, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos a Jesus, ao alto, a Maria Santíssima, aos nossos mentores espirituais, a Dr. Bezerra de Menezes, a Francisco de Assis, a todos os irmãos franciscanos, as clarissas, as marianas aqui presentes, para que sejam feitos em nossos lares uma higienização, aliviando os males, as dores, higienizando os ambientes das palavras de baixo escalão, limpando todos os miasmas, os resquícios dos nossos pensamentos que possam estarem impregnados em nossos lares. Que todos nós possamos receber neste momento os passes dos mentores, passes de refazimento, de saúde, para que todos nós estejamos cada vez mais em união com Jesus e entre nós. Que os guardiões de nossos lares estejam presentes, impedindo a entrada
de todo e qualquer todo e qualquer problema, vamos dizer assim, todo e qualquer empecilho que possa acontecer em nossas existências. E durante o nosso Pai Nosso, que possamos receber o nosso passe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então, quem vai assistir hoje à noite, que possa ter uma boa noite de sono. Dormam com os anjos de todas as cores, sonhem com Jesus. Que vocês possam, que todos nós em desdobramento possamos nos encontrarmos nas altas esferas, estudar, trabalhar, fazer o que for necessário para a nossa evolução. E que for assistir de dia, que tenha um bom dia de trabalho, porque amanhã é segunda-feira, segundou, dia de trabalho, dia de branco, como dizia minha mãe. Então, força na peruca, fé e foco. Beijos no coração, amo vocês. Fiquem com Deus.